dia, querido, graça e paz. Nós vamos ter esse tempo de louvor. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de te louvar, de te adorar. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, em nome de Jesus, Deus. E que esse tempo seja um tempo de adoração verdadeira do nosso coração a Ti, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Tua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, ele levou, sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, tua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim.
Nós te adoramos, Jesus, na beleza da sua santidade. E com a tua palavra cantada, nós dizemos a respeito disso, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Jesus. Querido, se você não conhecer essa letra, basta abrir em Colossenses 1 e nos acompanhar, falando a respeito de Jesus, de quem Ele é para nós. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Resplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, e tudo existe graça. Cantemos sim. Você pode dizer isso? Já não há mais nada que a Ele não pertença, e tudo existe graça. Cantemos sim. Foi na cruz
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Um bom dia a todos, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que tempo abençoado, esse tempo em que podemos louvar a Deus com canções, louvando e engrandecendo e exaltando o nome daquele que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Para você que quer fazer sua contribuição, nós facilitamos o caminho, basta apontar seu celular para o QR Code que está aí aparecendo na descrição do vídeo, que ele vai para a nossa página de contribuição lá no nosso site. Vamos orar, queridos, entregando a continuidade desse culto nas mãos do Senhor, e esse domingo também nas mãos do Senhor, para que seja um domingo abençoado para todos nós. Amém? Senhor, hoje nós vamos tratar do tema Nossa Luta Espiritual. E pedimos-te que tu protejas nossa mente, as nossas emoções e o ambiente de nossa casa de toda ingerência maligna. Livra-nos, Senhor, de toda opressão espiritual nesse momento. Que o teu Espírito que em nós reside ilumine o nosso entendimento dessas realidades espirituais. Que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor para contenderem contra todo espírito contrário a que seu propósito se cumpra em nossa vida nesta manhã. Cobre-nos com teu sangue. Unja-nos com teu Espírito, reveste-nos com teu poder, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Queridos, hoje eu quero começar uma série sobre a nossa luta espiritual e hoje será a parte 1. Eu quero meditar com os irmãos no livro que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, no capítulo 6, do verso 10 ao 12, no dia de hoje. Depois nós vamos seguindo, domingo que vem, com os demais versículos. Vamos ler então Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que Deus abençoe sua palavra lida e gere em nós o entendimento de realidades espirituais que possam nos ajudar nessa luta que travamos enquanto estamos nessa peregrinação do lado de cada glória. Queridos, esse texto dá conta de que temos uma luta espiritual a travar. Como disse, enquanto estivermos do lado de cada glória, temos que lutar. E a primeira afirmação que quero fazer com relação a essa luta é que não podemos subestimar a ação de Satanás no mundo e contra nós. Com relação à ação de Satanás no mundo, precisamos conjugar duas realidades. Lutamos com um inimigo a priori derrotado, como veremos adiante, mas que não está totalmente aniquilado. Irmãos, essa visão nos ajuda a não ir para o extremo de superestimar a ação de Satanás no mundo, bem como seu poder, achando que tudo é culpa dele, nem de subestimar a ação de Satanás no mundo, deixando de discerni-la, ou dito de outra forma, tem gente que vê diabo demais, assim como tem gente que vê diabo de menos. Mas o verso 11 dá conta de que o diabo, apesar de derrotado na cruz, ainda se ocupa em atrapalhar aqueles que pertencem a Deus, armando suas astutas ciladas. É o que diz aí o verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Com relação à nossa condição espiritual, irmãos, precisamos compreender aquilo que os teólogos chamam de já e ainda não. Por exemplo, Cristo já reina, mas ainda não liquidou totalmente os seus inimigos. É o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 2. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Esse é o já. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Quer dizer, Cristo já reina, mas ainda não estão sujeitas a ele todas as coisas. A Bíblia afirma que Satanás tem um reino e exerce domínio no mundo, sistema, não é? Que jaz no maligno, conforme diz 1 João 5,19. Essa realidade se percebe na tentação de Jesus. Quando lá em Lucas capítulo 4, verso 6, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Queridos, algo foi entregue ao diabo e não foi Deus quem entregou, mas o próprio homem. O Salmo 115, verso 16, nos ajuda a entender esse fato quando diz que os céus dos céus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Então alguém entregou aqui na terra e não foi Deus. Então no céu, Deus faz tudo o que lhe apraz. Na terra,
precisamos orar para que a sua vontade seja feita, assim como ela é feita no céu. Mas estão vendo? Já ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda temos que pedir que o reino venha. Assim Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Já somos salvos da condenação do pecado, mas não da sua presença. Por isso que o pecado ainda nos é possível. É já e ainda não. Já estamos ressuscitados com Cristo, mas ainda não glorificados, ou seja, fisicamente. Você percebe, queridos? Vocês percebem, queridos? Que esse já e ainda não está presente em todo o tempo nas Escrituras. E à luz dessa tensão, o Senhor Jesus declara que Satanás está amarrado, mas sua destruição final será vista no futuro. Se não, vejam Mateus capítulo 5, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso está lá no futuro. Então, queridos, nós precisamos entender que o diabo já foi vencido, despojado, mas ele não foi ainda aniquilado. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Então, o que podemos afirmar com relação a essa tensão do já e o ainda não que vivemos aqui no mundo, é que Satanás tem um relativo poder para agir no mundo e nós não podemos subestimá-lo, mas que a cruz de Jesus relativizou o poder de Satanás sobre nós, por isso também não podemos superestimá-lo. Irmãos, não podemos negar que Satanás age no mundo. O texto diz aí que ele arma ciladas, armadilhas, emboscadas contra nós, revelando sua astúcia e covardia, se aproveitando de áreas e ocasiões de vulnerabilidade. Por isso está dito aí no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A semelhança do passarinho que ingenuamente, em busca da sua comidinha, bate o pé na arapuca e logo se vê aprisionado. Quantas vezes, irmãos, por ingenuidade ou por falta de discernimento espiritual, nós caímos na cilada do diabo. Às vezes, pela ingenuidade ou pela prevalência de uma área de fraqueza, ou por problemas emocionais, ou por mal entendidos, nós nos envolvemos num conflito que na hora a gente não percebe, mas passado um tempo a gente fica com uma vergonha enorme, porque a gente discerne que aquilo foi ingerido por Satanás, com o propósito de comprometer a comunhão em família, a comunhão entre irmãos, o testemunho pessoal. Esse é um exemplo de cilada. E mais do que isso, diz a palavra que, como maligno, ele lança covardemente suas setas inflamadas contra nós. É o que diz o verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe aquele dia em que você está alegre, feliz, e de repente toca o telefone, chega um e-mail, um zap, ou uma má notícia que entristece profundamente o seu coração?
coisas sem procedência, acusações injustas, atitudes más interpretadas, enfim, setas inflamadas do maligno, alguém em fraqueza que se deixa usar pelo inimigo para molestar você, sabe? Isso é seta inflamada do maligno. Mas a Bíblia diz que ele age também como um adversário que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, está dito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Assim como você sabe que em determinados lugares você não pode andar distraidamente, porque pode haver alguém querendo tramar um mal contra você. É só pensar, irmãos, quais pessoas o ladrão escolhe atacar: as distraídas, as vulneráveis, as que lhe dão ocasião, as que facilitam, as que pagam para ver, as pessoas ingênuas. Por isso o ditado: a ocasião faz o ladrão. Em razão disso é que Paulo afirma que não podemos andar distraídos na vida, precisamos cuidar do nosso estado de vulnerabilidade, não podemos pagar para ver. Você não pode pensar que pode ficar andando à beira de um precipício sem correr o risco de cair. Você não pode ficar pensando que pode brincar com o fogo sem o risco de se queimar. Você não pode ficar pensando que pode dar ocasião ao inimigo sem que ele possa tragar você. Por isso é que Pedro recomenda duas atitudes para o enfrentamento desse enredo de Satanás: sobriedade, sede sóbrios, e mais, vigilância, vigiai. Assim disse a mesma coisa com relação à tentação Jesus. Ele disse: vigiai e orai, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Esse andar ao derredor sugere, irmãos, que ele conta com uma área ou ocasião de vulnerabilidade para nos atacar. Por isso a advertência de Paulo aos Efésios: não deis lugar ao diabo. Neste sentido, a nossa santidade é a nossa proteção. Mas a Bíblia diz que ele alcança vantagem sobre nós quando em nós não há espírito de perdão e que seus desígnios não podem ser ignorados. Por isso é que Paulo está orientando a igreja a não prolongar por muito tempo a disciplina aplicada a um irmão que pecou e que já era hora de perdoá-lo. E ele explica o porquê em 2 Coríntios capítulo 11, verso 10. A quem perdoais, também eu perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Ou seja, não vamos dar mais abertura a Satanás para que ele não cause um dano maior. Creio que é nesse sentido que a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados, não no sentido de ser conivente com o pecado, mas no sentido de não dar publicidade ao pecado mais do que se deve, especialmente se o pecador já se arrependeu. Mas a Bíblia também diz, aliás, Jesus, se utilizando da metáfora do aprisco, que ele é o ladrão, em João 10:1, que vem matar, roubar e destruir. Ou seja, ele é do partido do quanto pior, melhor. Por isso, por princípio, como o maligno é o principal protetor da maldade e estimulador dos malvados que graçam no mundo. Por isso ele é o patrocinador de vícios, de enfermidades,
de feridas na alma, de manifestações carnais, de mentiras, de erros, de enganos, de violência, de crueldade e etc. A Bíblia afirma também que, como maligno, ele promove a maldade, ingere os malvados. Para perpetuar a maldade, o maligno sempre conta, irmãos, com a anuência do malvado, e nisso reside a sua grande força. Mas a Bíblia também diz que ele tenta barrar o caminho daqueles que estão a serviço do Senhor. Essa resistência notória no ministério de Paulo, especialmente em Tessalônica, as pessoas estavam sendo libertas e salvas. Muitos judeus e gregos creram na palavra, abandonaram os ídolos, e se renderam ao Senhor. No entanto, de repente, uma grande perseguição levantou-se, instigada pelo ódio, pela inveja, pela incredulidade dos judeus, e foi tão séria a resistência de Satanás que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18, por isso queremos ir até vós, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Por isso, nós que servimos ao Senhor, precisamos perseverar a despeito de toda a resistência espiritual, porque no final seremos vitoriosos no Senhor. Paulo, por exemplo, olha para toda oposição e afirma, porque Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você que pretende fazer a obra do Senhor, o padrão de excelência, não se iluda com um caminho de facilidades, mas pode confiar que Deus pleiteará sua causa e lhe conduzirá em triunfo, como fez com o apóstolo Paulo. Satanás também infiltra na igreja os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos. Paulo escreve aos Coríntios o seguinte, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Há pessoas que usam como desculpa para não pertencer a uma igreja o fato de que em seu ambiente elas foram escandalizadas. Mas, queridos, se esqueceram que Jesus mesmo alertou que falsos mestres estariam infiltrados na igreja a serviço de Satanás, que alguns confessariam seu senhorio, profetizariam, expulsariam demônios, fariam milagres em seu nome, mas praticariam a iniquidade. A eles, Jesus dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Sem contar o joio que se mistura com o trigo a serviço de Satanás, irmãos. E o crente carnal que dá lugar a ele. Então, estar numa comunidade e não se escandalizar com nada é impossível, queridos. Em razão dessas coisas que eu acabei de afirmar para os irmãos. Mas a Bíblia diz também que ele é o tentador que tenta para o mal e para a queda, para em seguida ser o nosso acusador diante de Deus, como diz Apocalipse capítulo 12, verso 10. Alguém já disse que ele ajuda a pecar, mas não ajuda a esconder. Ele foi, o tentador de Jesus. E Paulo diz que ele é o tentador que prova os crentes, porque ele sabe que em pecado nós ficamos oprimidos, perdemos a nossa autoridade espiritual e entristecemos o espírito que em nós habita. E mais, a Bíblia diz que como enganador e mentiroso, ele pode promover culpa irreal em nós, ele pode nos acusar de coisas legítimas, mas também ilegítimas. Às vezes a acusação é legítima, mas por vezes ele produz um sentimento de culpa ilegítimo. Por isso, você não pode aceitar as acusações do diabo quando você se encontra íntegro diante de Deus.
Por isso é que Jó, quando acusado injustamente, se agarrou na sua integridade diante de Deus. Ele diz: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida, diz lá Jó 27. E mais, ele propõe atalho para nos tirar do caminho. No atalho, como já disse aos irmãos, princípios são negociados, a palavra é relativizada, o pecado é racionalizado e depois vem a consequência do ônus a pagar. E mais, queridos, ele nos ingere para que façamos coisas que desagradam a Deus, como ele fez com Davi quando ingeriu no coração de Davi o desejo de contar seu contingente de exército para se garantir com seu poder pessoal, é o que diz 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Como fez com Pedro, querendo dissuadir Jesus da cruz, que está lá o registro em Mateus capítulo 16, verso 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Como fez com Judas, colocando o espírito de traição em seu coração, é o que diz Lucas 22:3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E João 13:22 diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Como fez com Ananias, que, dominado pela hipocrisia, mentiu aos apóstolos. Como diz Atos 5, verso 3, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Queridos, ele oprime, ele possui as pessoas, como está lá registrado em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E mais, ele ingere enfermidades sem causa objetiva, como aquela filha de Abraão que estava na sinagoga e foi liberta por Jesus. Lucas 13:16 diz: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E mais, queridos, ele ingere pessoas e promove circunstâncias malignas. Por isso Paulo afirma que a nossa luta não é contra carne e sangue, porque em última análise ele é o nosso inimigo comum. Enfim, não podemos subestimar suas ações no mundo. Mas como disse, também não podemos superestimar o poder de Satanás de agir no mundo. Ou seja, não podemos atribuir a ele mais poder do que ele de fato tem. O movimento de batalha espiritual fez um contraponto a um aspecto negligenciado pela igreja, a saber, essa dimensão espiritual no que concerne à atuação de Satanás no mundo. Mas por um tempo, esse movimento hipertrofiou o tema, quase que caindo, num maniqueísmo que atribui ao diabo um poder equivalente ao poder de Deus. Coisa parecida com o Yin Yang do neoconfucionismo e do dualismo zoroastro, que advogam a ideia de que o bem e o mal são forças que se equilibram. Todavia,
o verso 10 afirma que o fortalecimento está no Senhor e na força do seu poder, que é infinitamente maior do que o relativo poder de Satanás. Por isso que ele diz aí no verso 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que não podemos atribuir a Satanás um poder equivalente ao poder de Deus, irmãos? Em primeiro lugar, porque Satanás é um ser em queda. Satanás, que já foi chamado estrela da manhã e filho da alva, um ser criado por Deus, conforme Isaías 14:2, se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus, e foi expulso do céu juntamente com os anjos que se rebelaram com ele. Então ele é um ser em queda. Em segundo lugar, porque ele está na categoria de criatura e não de criador. E como ser criado, ele está no andar de baixo, sujeito à soberania de Deus. Como afirmou Calvino, que todas as influências demoníacas e satânicas que aparecem na Bíblia estavam sob o comando soberano de Deus. Portanto, sem capacidade para cumprir plenamente seus planos ou frustrar os planos de Deus. Então, nesse sentido, ele nunca representou uma força equivalente para Deus como queriam os maniqueístas. Por exemplo, por ser inferior a Deus, precisou pedir permissão a Deus para atacar Jó e peneirar Pedro. Seus demônios se aproximam de Jesus não como negociadores em pé de igualdade, mas como suplicantes. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos. Que tenho eu contigo, Jesus, o Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É assim que chegam. Em terceiro lugar, porque a obra de Jesus na cruz relativizou o poder de Satanás sobre nós. E qualquer coisa que poderia ser usada por Satanás para reivindicar direitos sobre nós, a Bíblia diz que foi rasgado e cravado na cruz, suas armas foram depostas, e como um exército rendido, entrando na cidade com os despojos, assim Satanás e toda a hierarquia maligna ficaram diante de Jesus. Se não, vejam os irmãos, Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora, irmãos, o que sobrou para Satanás como possibilidade de agir contra nós? Sem base legal, ele lança a mão da nossa ignorância e negligência espiritual, especialmente no que diz respeito à nossa posição em Cristo e nossa consequente autoridade sobre Ele. Ele lança a mão do medo que se instaura em nós quando nos falta fé para crer em tudo isso. Ele lança a mão das áreas e ocasiões de vulnerabilidade, do blefe, do engano, das ciladas, como vimos, e, sobretudo, da nossa anuência quando damos lugar a ele, o que a gente costuma chamar de brecha. Você percebe que o poder de Satanás contra nós depende muito mais dessa nossa anuência, dessa nossa permissão, do que propriamente do seu poder que foi destituído na cruz? Em quarto lugar, nossa posição em Cristo nos confere autoridade sobre ele.
É o que diz o verso 17, tomai também o capacete da salvação, verso 14, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, irmãos, a nossa salvação em Cristo, a verdade que nos libertou, mudou o nosso endereço espiritual, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 13, ele nos transportou do império das trevas, nos libertou, digo, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora nós estamos em Cristo. Essa expressão aparece 100 vezes no Novo Testamento. Essa é a nossa posição espiritual, irmãos. Nós estamos em Cristo. E a pergunta que cabe a essa altura é essa: onde está Jesus Cristo ressurreto? E a resposta está lá em Filipenses. À destra do Pai, em posição de autoridade sobre Satanás e seus comandados, e por isso que Paulo orou para que Deus abrisse o entendimento espiritual dos irmãos de Éfeso, para que discernisse essa realidade. Verso 20 do capítulo 1 de Efésios diz: o qual exerceu ele em Cristo, ele está falando de um poder especial, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita, posição de autoridade, nos lugares celestiais. Segue dizendo: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, queridos, do ponto de vista posicional, teologicamente falando, ou espiritualmente falando, onde está Jesus? Em posição de autoridade à destra do Pai. Onde estamos nós? Lá onde está Jesus. É o que diz Paulo. Nós que com ele morremos e com ele ressuscitamos, estamos na mesma posição de autoridade. Se não, veja os irmãos, Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora imagine os irmãos, se antes da sua morte e ressurreição, Jesus já tinha delegado aos seus discípulos a autoridade espiritual sobre Satanás, como está dito em Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Ou como está lá em Mateus capítulo 16, verso 17, em meu nome expulsarão demônios. Imagine então, irmãos, depois de morto ressurreto, como ele disse lá em Mateus 28, 18, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto ide, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Nós estamos revestidos de autoridade no mundo espiritual para lutar contra Satanás, irmãos. É por isso que Satanás ganha força contra nós quando ignoramos a nossa posição em Cristo, consequentemente a nossa autoridade espiritual. Nós estamos em posição de autoridade sobre toda a hierarquia maligna, como pessoas e como igreja. Por isso que aos Efésios, capítulo 1, verso 22, está dito, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Que maravilha, irmãos! Você luta contra o inimigo a priori derrotado. E você tem autoridade no mundo espiritual para repreendê-lo, para repudiá-lo, para neutralizar as suas ações,
para libertar pessoas que estão sob seu jugo, para interceptar ações dele em andamento nas regiões celestiais. Concluindo minha palavra hoje, queridos, faz parte do desenvolvimento da vida cristã essa luta espiritual, e quem não tem consciência dela acaba sendo tripudiado pelo inimigo. Não podemos subestimar o poder e a ação de Satanás no mundo, mas também não podemos superestimar, uma vez que, como disse, lutamos contra um inimigo a priori derrotado. Precisamos admitir que Satanás age no mundo e, ao admitir, precisamos oferecer resistência a essa ação, tomando a nossa posição em Cristo e, consequentemente, lançando mão da nossa autoridade espiritual. Amém, queridos? Gostaria de orar com os irmãos agora, em nome de Jesus. Você que tem sido vilipendiado, você que tem sido tripudiado, você que tem sido oprimido, você que tem sido vitimado por Satanás, que tenta te encolher, intimidar você, tirar você do front de batalha, promover culpa ilegítima na sua consciência, enfim. Você ora comigo agora e vamos pedir uma graça especial de Deus, tanto para o entendimento quanto para uma ação concreta, utilizando a nossa autoridade sobre o inimigo e prevalecendo contra ele em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Vamos orar então. Senhor, conceda-nos o equilíbrio necessário para que não caiamos na ingenuidade de achar que Satanás está totalmente destituído de poder de agir no mundo, nem de atribuir mais poder do que de fato ele tem, em razão da ignorância de quem de fato ele é e de quem de fato nós somos em ti. Conceda-nos hoje discernimento espiritual para que possamos enxergar no reino espiritual e interagir com ele, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tomando nossa posição em Cristo, consequentemente exercendo nossa autoridade no mundo espiritual, oferecendo resistência a toda ação maligna. Livra-nos das ciladas, dos dardos inflamados, das ingerências desse ladrão que vem roubar, matar e destruir. Que como Jesus possamos dele dizer, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim, ele não tem a minha anuência, ele não tem a minha admissão. Que seus blefes, que suas mentiras, suas acusações ilegítimas, suas propostas de atalhos, sejam todos discernidos e resistidos. O Senhor já nos revestiu de toda a autoridade espiritual, que essa autoridade seja exercida por nós, tirando-nos da condição de ameaçados para uma condição de ameaçadores, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Seja assim, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Um domingo abençoado para todos vocês e uma semana de vitória em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.